No vídeo de hoje, vamos estudar o que é a hipótese do contínuo. Este conceito é a base da mecânica dos fluidos e a hipótese do contínuo é o primeiro passo para a formulação das equações de conservação. Seja B um corpo material de um fluido qualquer, de volume V e massa m. Seja C uma partícula material do corpo B, de volume ΔV e massa ΔM. Se pudéssemos observar a partícula material em uma menor escala, veríamos um dado conjunto de moléculas da fase fluida. A hipótese do contínuo determina que o domínio de interesse, ou seja, o corpo material B, pode ser dividido em um conjunto de elementos, as partículas materiais C, de tal forma que a partícula material C tem volume pequeno o suficiente para ter propriedade uniforme e grande o suficiente para ter um número estatisticamente alto de moléculas. Vejamos o que estas restrições significam. Se o volume ΔV for muito grande, a propriedade do fluido sofre variação devido à não uniformidade do meio. Por exemplo, considere o ar em torno da chama de uma vela o nosso domínio de interesse. Sabemos que a temperatura do ar varia por causa do processo de combustão. Imagine agora se a partícula material C tiver um volume muito grande, o valor da sua temperatura irá variar por causa da não uniformidade desta propriedade no meio. Por outro lado, se o volume ΔV for muito pequeno, a propriedade do fluido sofre flutuações devido ao baixo número de moléculas. Ou seja, ΔV é tão pequeno que não possui um número estatisticamente alto de moléculas. Vamos entender melhor essas implicações através da seguinte análise. O gráfico a seguir mostra o comportamento da massa específica em função da variação do volume da partícula material C. É possível observar que, para um volume muito pequeno de ΔV, a propriedade sofre variações abruptas. Nesta região do gráfico dominam as incertezas microscópicas. A partir de um dado valor ΔV*, a propriedade passa a ter um valor constante, até o limite, onde o volume ΔV da partícula material é grande demais e passa a capturar não uniformidades do meio. A partir deste ponto, dominam as incertezas macroscópicas. Assim, é possível identificar a região da validade da hipótese do contínuo e a região em que a propriedade do fluido não é mais uniforme. Podemos agora definir massa específica de uma partícula material como o limite de ΔM sobre ΔV, quando ΔV tende ao valor limite de ΔV*. A principal consequência da hipótese do contínuo é que a partícula material C é aproximada por um ponto. Desta forma, as propriedades do fluido possuem um valor definido para cada ponto do espaço ocupado pelo corpo material. É possível, portanto, definir um mapa da propriedade no domínio de análise e a propriedade é descrita como uma função contínua da posição e do tempo. Uma vez que as propriedades do fluido são definidas como funções contínuas, elas podem ser diferenciadas. Além da hipótese do contínuo,
é importante destacar a hipótese do equilíbrio termodinâmico local. Esta hipótese implica que cada partícula material está em equilíbrio termodinâmico local. Ou seja, em mecânica dos fluidos, as relações de equilíbrio termodinâmicas são aplicadas em um ponto. Por fim, vejamos as restrições da hipótese do contínuo. A hipótese do contínuo não é válida se a menor dimensão característica do problema for da mesma ordem de grandeza que o livre caminho médio entre as moléculas. O livre caminho médio é a distância que as moléculas percorrem entre colisões. Um exemplo é o escoamento de gás rarefeito. A hipótese do contínuo pode ser avaliada através do número adimensional de Knudsen. O número de Knudsen é definido como a razão entre o livre caminho médio e o comprimento característico do escoamento. Se o número de Knudsen for menor do que 0,01, a hipótese do contínuo é válida. Se o número de Knudsen for maior do que 0,01, outros modelos devem ser adotados. Até o nosso próximo vídeo.